Você já especificou CLPs da marca Siemens? Você já tentou utilizar ou olhar no catálogo de um CLP e ficou com dúvida na hora de especificar? Eu vou falar um pouquinho sobre a família de CLPs e expansões da Siemens mais específico. Então aqui comigo, por exemplo, eu tenho alguns tipos de CLP da Siemens. Primeiramente, a Siemens é um dos principais fabricantes de CLP ou PLC do mundo. Para aqueles que não conhecem, CLP é controlador lógico programável e ele foi criado para substituir aquela lógica de relés. Antigamente os painéis eram bem grandes, tinham muitos relés quando você precisava fazer uma lógica. O CLP veio para tentar resolver isso e condensar as lógicas de circuitos de comando dentro dos painéis. Mais especificamente da Siemens, que é um dos maiores fabricantes do mundo, você tem aí três principais famílias e algumas outras famílias de CLP. Quais são elas? A primeira é a linha Logo, que é a linha de entrada da Siemens, que eu vou deixar aqui um link na descrição. A segunda linha, que é uma das linhas mais versáteis e mais utilizadas, que é a linha 1200, que é essa daqui que eu estou na minha mesa. E depois, para processamentos mais avançados, quando você precisar de mais entradas e saídas, além das que a 1200 consegue te oferecer, existe a linha 1500, que são utilizados para grandes processamentos, máquinas de alta velocidade, como por exemplo máquinas de produção de latinha, embalagens, aquela indústria alimentícia que a velocidade é muito alta. Hoje em dia, os que mais são comercializados, os que mais são utilizados são os da família 1200. Na especificação do CLP, tudo começa pela especificação da CPU. Caso você tenha alguma dúvida, nós da JHP nós somos especialistas nessa área e auxiliamos você a selecionar a CPU mais adequada para o seu processo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma CPU que é a 1215, que é da série 1200, 1215, que você consegue encontrar facilmente no catálogo da Siemens, que eu também vou disponibilizar o PDF aqui embaixo para vocês. No catálogo da Siemens, o CLP vai estar neste catálogo específico a partir da página 44. Então, o 1215 pelo catálogo, ele vem com 14 DI, que são 14 entradas digitais de 0,5 amperes, 10 DO, que são 10 saídas digitais de 0,5 amperes, duas entradas analógicas de 0 a 10 volts e duas saídas analógicas de 0 a 10 volts. Lembrando que essas entradas digitais e saídas digitais também podem ser relé, que daí você aumenta a corrente dela para 2 amperes. Agora falando da 1212, que é uma CPU um pouquinho menor e um pouquinho mais competitiva em termos de preço. Ela vem com 6 DI, 4 DO e duas entradas analógicas. E aí você se pergunta, ok, e quantas expansões eu posso colocar em cada um desses CLPs? Então vamos pegar de novo o exemplo que a gente tem em mãos, o 1215. Olhando no catálogo, nós vemos que as expansões máximas para a família 1215 são de 8 expansões. Então, dentre as expansões CLP que eu estou aqui na minha mão, e vamos fazer um rápido parênteses. O que são as expansões? Cada expansão você pode aumentar as saídas digitais, entradas digitais, pode aumentar saídas e entradas digitais, saídas analógicas, entradas analógicas, saídas para você controlar inversor de frequência, entrada de termômetro, termopar. Você tem todos esses tipos de expansões de CLP na Siemens. Mais uma vez, caso você tenha dúvida, na hora de olhar o catálogo, ler o catálogo, entre em contato com a JHP, que um dos nossos trabalhos como integradores da Siemens é te auxiliar a especificar a melhor família de CLP e as expansões para a sua máquina a partir dos seus sensores de processo. Então vamos lá. O 1215 nós conseguimos no máximo, que nem eu falei, 8 expansões. E o 1212 nós conseguimos no máximo 2 expansões. Então vocês veem que existe uma diferença clara de quantidades máximas de entradas e saídas, leituras dessas duas CPUs que nós estamos em mãos. Outro ponto importante, caso você seja uma pessoa que faz adequações de máquinas para NR12
você tem que prestar atenção que a CPU correta para ser selecionada é a CPU Fail-Safe. Se você olhar no catálogo, qualquer uma das famílias, você tem entradas e saídas de segurança para o seu CLP. Cuidado! Na Siemens, se você selecionar uma CPU Fail-Safe, as entradas e saídas delas não são de segurança. Você tem que selecionar a expansão com relés de segurança para garantir o seu certificado de NR12 da sua máquina. Tome este cuidado. Eu falei aqui um pouco dos dois modelos de CPU da família 1200 da Siemens. Existem também as famílias de 1500 e o Logo, que é uma outra família de CPU da Siemens que nós utilizamos. Um outro ponto que é muito questionado, protocolos de comunicação. Os CLPs da Siemens já vêm com entradas Ethernet. Então, no caso, a 1215 vem com duas e a 1212 vem com apenas uma. Essas entradas elas podem ser utilizadas para conectar com TLHM, conectar com o seu computador, conectar com alguma saída Profinet, para você conectar em algum tipo de antena ou qualquer outro módulo de inversor e por aí vai, fazer aquele varal de comunicação. Ou caso você tenha outros módulos de comunicação, Profibus, Profibus PA, você pode selecionar as expansões corretas da Siemens para esse tipo de família, para você poder conectar no seu CLP. O CLP ele é uma ferramenta fantástica e muito versátil. Você consegue alterar o software de dentro dele utilizando licenças do TIA Portal, por exemplo. TIA Portal, para quem não conhece, é o módulo de programação da Siemens, que é o Total Integrated Automation, que a Siemens criou recentemente, juntando todos os softwares que ela tinha de programação de telas IHM, inversores, CLPs e outros tipos de equipamentos em um único software, para que nós consigamos programar tudo de uma vez, de uma maneira integrada. Algo que facilitou muito a vida dos programadores, principalmente aqueles que programavam em Siemens. A Siemens por si só, ela se vende. É uma marca com um nome muito forte na indústria. Mas eu gosto de elencar três principais motivos para que você escolha utilizar CPUs da Siemens na hora de você fazer a sua programação na sua máquina. O primeiro motivo para você utilizar uma CPU ou um CLP da Siemens é a alta confiabilidade que esse produto apresenta. Para vocês terem uma ideia, a JHP utiliza CPUs da Siemens para poder fazer programação de bancadas para teste de aeronave. Nós utilizamos uma CPU da Siemens para poder criar um ventilador pulmonar que foi aprovado em todas as normas e testes do Inmetro para aprovação na Anvisa. É uma CPU de extrema confiabilidade. O segundo motivo para se utilizar Siemens é que para programar esse CLP é muito simples. O TIA Portal facilitou muito a vida dos programadores. Para aqueles que lembram do antigo Step 7, que era difícil de programar, a Siemens resolveu isso no TIA Portal. E sem contar que as informações sobre como programar uma CLP da Siemens ou uma CPU da Siemens estão amplamente difundidas em diversos fóruns na internet. Então você consegue encontrar várias dicas de como programá-la. E a terceira razão é o custo-benefício. Você pode até pensar, para lá, mas a Siemens é um produto um pouco acima da média em termos de preço, quando se comparado com outras marcas. Mas a qualidade da qual você paga para ter esse CLP é imensa. Quando você compara com outras marcas de primeira linha, a CPU da Siemens acaba se tornando barata. Tem um preço muito competitivo dentre as marcas de primeira linha. Faça o teste, porque você vai ver que as suas aplicações vão ficar muito mais robustas, os custos de manutenção e pós-vendas vão ser muito menores porque você vai ter uma CPU confiável e ainda mais o seu cliente vai ficar satisfeito de receber um produto de altíssima qualidade que é a Siemens, uma marca alemã de primeira linha. Então, o CLP é uma ferramenta muito versátil que pode ser utilizada em diversos tipos de máquina, em diversos tipos de protótipos. E caso você tenha alguma dúvida em relação à utilização desses CLPs, mais uma vez, entre em contato conosco, fale um pouco da sua aplicação, que a JHP está aqui para te auxiliar
a especificar da melhor maneira o hardware para sua máquina, para especificar da melhor maneira como você pode utilizar as expansões de cada uma das famílias para a sua aplicação. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato com a JHP. Como eu disse, eu vou deixar os links de catálogos aqui na descrição. Deixe dúvida nos comentários, manda e-mail para a gente, entre em contato via WhatsApp. Nós estamos aqui para auxiliá-los. Muito obrigado!